Vamos falar um pouquinho sobre as dermatoses mais comuns da infância, começando então pela escabiose, que é a sarna, tá? A escabiose, ela é então desencadeada por um ácaro que contaminou gatos, cachorros, pássaros, qualquer um desses animais, e ao entrarmos em contato com eles, nós nos contaminamos. Bem, o que é importante a gente entender é que esse ácaro, ele fica de 2 a 28 dias incubado e dependendo do organismo, ele vai se manifestar antes ou depois. As lesões são lesões pápulo-vesiculares, bem, a gente pode dizer avermelhadas, tá? Mas que podem mudar de coloração e são lesões que coçam muito, então muito pruriginosas. Essas lesões, elas tendem a piorar durante a noite, porque é justamente quando a sarna deposita os seus ovinhos, né? Faz a ovopostura durante a noite, e essa ovopostura provoca coceira na gente, tá? Então, elas também causam uma lesão que é chamada lesão em túnel. Basicamente, elas entram na nossa pele, fazem um túnel, aquele local ele fica marcado, ele forma ali uma coloração variável de 5 a 15 milímetros, tá? E no final apresenta uma pápulazinha, que é exatamente onde a gente vai encontrar, onde estaria ali o ácaro, né? Essa vesícula, essa pápula é onde estaria então ali a extremidade do ácaro. Lembrar que ela pode contaminar diversos locais, então aqui mãos, punhos, nádegas, genitais principalmente por causa dos pelos da genitália, porção inferior de abdômen, axila, mamas, todas essas regiões. E aqui o diagnóstico é clínico por conta da lesão. Uma das principais complicações é o impetigo, porque a gente coça muito, a gente sabe que debaixo da nossa unha a gente pode carregar bactérias como Staphylococcus ou Streptococcus, a estáfilo ou estrepto, e aí quando a gente coça, a gente causa essa bactéria, já tem uma abertura ali, então a bactéria que tá ali se aproveita da lesão de pele e causa o impetigo. Bem, o tratamento é basicamente pela ivermectina, então a gente vai dar um comprimido nessa semana para matar as fórmulas jovens, adultas, e outro na outra semana. Então, é um em uma semana e um comprimido na outra, porque aquelas formas jovens não vão morrer nessa semana, elas já vão estar adultas na outra semana e a gente consegue matar, então, as duas formas. O ideal é a ivermectina e a gente dá um anti-histamínico por causa da coceira, que é muito intensa. Existem esses outros medicamentos aqui do lado que são citados, mas a gente não utiliza tanto. Umas orientações que a gente pode fazer para os pais é lavar bem as roupas, isolar então as roupas, trocar as roupas de cama, isolar as roupas e as roupas que a criança que está contaminada tem contato, e quando lavar na água quente, passar o ferro, porque a alta temperatura mata então os ovinhos da sarna, e também deixar exposta ao sol, porque o sol ele pode também ajudar então a matar esses ovinhos. Bem, falando um pouquinho agora sobre o piolho, que é a pediculose. O piolho, então, ele é desencadeado por esses bichinhos, que são os hematófagos. O piolho, ele pode desencadear, ele deixa os seus ovinhos, que são chamados de lêndias, no nosso cabelo, né? A contaminação pode ser por contato interpessoal ou compartilhamento de pentes, objetos que a gente pode, fontes que a gente pode, como pentes e escovas, transmitir. O período de incubação é de 7 a 3 semanas. Lembrar que gera muito prurido, as lesões são eritematosas, geralmente em couro cabeludo, e as lêndias, que são os ovinhos, ficam ali naquela região do cabelo. Aqui a gente tem as piodermites, que são lesões formadas de tanto coçar, e essas feridas elas podem supurar e extravasar, né, líquido. Então, tratar antes o piolho para não gerar as piodermites. Lembrar que o local de acometimento geralmente são os cabelos, mas os pelos de genitálias também podem ser acometidos. E aqui a gente tem como tratamento o shampoo, né, com deutametrina. Sempre então aqui as recomendações: aplicar e deixar agir por 5 a 10 minutos. Passamos a ivermectina também na dose única, tá? Da mesma forma, porque pega todas essas
esses agentes. E as lêndias devem ser retiradas com pentes. Aí a gente tem a tínia corporal, que nada mais é do que a micose no corpo. Ela pode ser desencadeada por todos esses fungos, o Trichosphyton, não sei pronunciar esses nomes. É transmitido por animais, mas o próprio ser humano com a micose, ao entrar em contato com outro, podem transmitir. Então, animais, cães, gatos e humanos. Geralmente acomete mais o sexo masculino. A transmissão, então, pode ser por contato direto ou indireto com contato com objetos contaminados. Período de incubação de 4 a 10 dias, tá? E a transmissão é enquanto houver a lesão. Então, assim, sempre tomar cuidado com roupas, que eu já vou dar as orientações lá na frente. Mas são lesões, aqui a gente fala lesões papulovesiculosas de crescimento centrífugo e descamação central. Vai ter uma fotinha aqui que bem no centro a gente vê que tá começando a descamar essa lesão. Então, vermelhinhas, eritematosas, papulovesiculares, descamação é importante porque nem todas as lesões têm essa descamação, coçam e podem gerar infecções secundárias como impetigo, né? Lembrar que o tratamento, ele pode passar de 6 meses, a micose é muito difícil de tratar, o fungo, ele é muito resistente, mas a gente pode usar ali a grisofulvina, a terbonafina, esses medicamentos, então, que são antifúngicos, e caso a gente tenha um caso de micose associado à escabiose, né, a sarna, a gente pode fazer a grisofulvina com o deltametrina. Lembrar as mesmas situações da sarna, a gente vai lavar as roupas, passar com ferro, lavar com água quente para matar então ali o fungo que tá naquele local, já que enquanto houver lesão ele tá transmitindo. A tínia ungueal, então, ou também chamada de onicomicose, basicamente é o fungo nas unhas e eles não aparecem sem nenhum motivo. Primeiro você precisa ter uma lesão na unha, que seja a porta de entrada, e também estar ali em locais como, por exemplo, ambientes fechados, abafados, então usar muito tênis, piscinas, locais úmidos, enfim, banheiros, chuveiros, vestiários, todas essas regiões, áreas úmidas e quentes podem favorecer, então, esse tipo de fungo naquele local. Ou você compartilhar contato indireto com lixas, essas coisas. Manifestações, então, a gente observa que as unhas elas vão ficar espessadas, frágeis, elas podem descolar, elas podem ficar com uma coloração meio amarelada, né, manchas, né, leuconíquias, onicólise, que é o descolamento, perda do brilho, e em casos mais graves pode gerar dor, tá? Nas mãos, geralmente, são as leveduras que desencadeiam, fungo levedura. Já nos pés, os dermatófitos. Lembrar que existem alguns fatores de risco, pessoas com diabetes, né, frieira, idade avançada, HIV, imunossuprimidas, todas essas são portas de entrada, facilitam, né, são fatores de risco para desenvolver. Também, fungo é muito difícil de tratar, então a gente vai tratar aqui com a terbinafina, uso oral, pode ser usado o uso tópico, utilizar o uso tópico com esmalte, essas coisas, mas é bem difícil de tratar com uso tópico. Mas mesmo assim ainda é bem difícil de tratar, são com esses medicamentos. Falando um pouquinho da dermatite de contato, mais especificamente a dermatite de fraldas, o que acontece é que muitas vezes a criança ela fica muito tempo sem trocar a fralda, ou ela faz xixi, faz cocô, aquela acidificação acaba quebrando a barreira da pele e ao contato de ficar esfregando ali naquela região acaba causando uma lesão e um processo inflamatório, que vai causar a dermatite. Então, a dermatite de contato, ela acontece por causa desses irritantes básicos, tá? Da barreira que quebram, então, esses ácidos que quebram a barreira de proteção da pele e ali ocorre a liberação das citocinas. Então, geralmente acometem mais bebezinhos de 8 a 12 meses, tá? A forma mais comum de dermatite na pediatria. E aqui o que a gente observa é um vermelhidão, parece uma assadura. É um eritema confluente que pode ter edema, pode ter pápula
e uma maceração descamativa, tá? Geralmente vai pegar as áreas onde a fralda pega, então glúteo, coxinhas, o períneo, a região escrotal, os lábios, eles ardem e queimam, porque é como se fosse uma assadura, a criança fica muito chorosa, irritadiça, e por você destruir ali a camada da pele, aquela região tá sensível, então se você passar o lenço umedecido, ela acaba doendo mais. Geralmente, então, como eu falei, a etiologia é por conta desse atrito contínuo e por conta dessa quebra da barreira, alguns micro-organismos podem se aproveitar para entrar naquela lesão já que está bem danificada e causar, então, causar outras lesões associadas. E um dos micro-organismos dos agentes bem oportunistas é a candidíase. A candidíase, ela pode então aproveitar aquela quebra de barreira, causando pápulas eritemato-descamativas brilhantes, que vão confluir formando placas com bordas ou pústulas satélites, essa descrição, mais intensa em região de Dobras. O tratamento basicamente é higienizar com água e sabão ou um próprio algodãozinho, tá? E água. A gente vai evitar, então, utilizar lenços umedecidos, substâncias que irritem a pele daquele bebê. Vamos passar substância com óxido de zinco, que basicamente hipoglós, para acalmar aquela região. Vamos passar o corticoide para melhorar, então, aquela inflamação, a hidrocortisona, uma vez ao dia, e antifúngico, se houver, então, ali a candidíase ou antibacterianos também para evitar ali impetigos ou outras reações, tá? A anistadina principalmente. E por fim, a dermatite seborreica. Por fim não, faltam mais alguns. A dermatite seborreica, então a dermatite seborreica, ela é uma doença inflamatória crônica que pode ter caráter genético ou pode estar associada, por exemplo, a estresse emocional, pode estar associado à oleosidade de cabelo, pode estar associado ao fungo oportunista, alguma alergia, fadiga, então vários agentes externos que vão causar, então, ali uma crosta amarelada no cabelo, mas que pode acontecer em outros locais, como cílios e outros locais. Então, basicamente, assim, é um quadro onde acontece uma descamação gordurosa sobre descamação gordurosa, como se fossem umas placas eritematosas, é uma crosta meio amarelada, que fica aderida ali no couro cabeludo. Bem, é muito comum no bebezinho também, por causa da oleosidade, e também na face, canal auditivo, região retroocular, todas essas outras regiões aqui citadas. A dermatite, geralmente, generalizada, difusa, que é quando tem no corpo inteiro, ela é rara, mas a clínica geralmente vai ser muita coceira, queda de cabelo, oleosidade em pele, couro cabeludo e caspa, a própria dermatite, essa crosta, né? Essa dermatite seborreica, ela tem coceira, queda de cabelo, oleosidade e caspa. Diagnóstico diferencial com psoríase e o tratamento, a gente pode fazer o diagnóstico clínico e tratar, mas em alguns casos, quando a gente estiver desconfiando de uma psoríase e outras doenças, a gente pode fazer biópsia, exame micológico se achar que é um fungo ou teste de contato. O tratamento aqui é benigno, temporário, então, quando é herdado geneticamente, pode demorar um pouquinho mais. Basicamente, lavar mais o cabelo, interrupção de qualquer tipo de produto diferente no cabelo, spray, pomada, gel, chapéu, boné, utilizar shampoos com ácidos salicílicos, então anti-inflamatórios, né, para melhorar aquela região, alcatrão, selênio, zinco. Cuidados específicos, então. Aqui a gente vai colocar um corticoide de baixa frequência. A gente não pode passar um corticoide de alta frequência, porque corticoide de alta frequência em regiões, por exemplo, de rosto e outros locais, podem gerar atrofia da pele. Então, a gente coloca um corticoide de baixa frequência. Se a gente desconfiar de um quadro fúngico, a gente pode administrar shampoos, né, anticaspas e também até antifúngicos tópicos, como cetoconazol. E os glicocorticoides de alta potência também, betametasona e clobetasol. E por fim, o molusco contagioso, que é desencadeado pelo poxvírus.
Geralmente demora de 14 até 6 meses para manifestar. A transmissão ele pode ser de contato ou a própria criança coçar e auto-inocular em outras regiões, tá? São lesõezinhas que são como se fossem verrugas, lesões verrucosas com o centro umbilicado. É como se elas fossem fundinhas no centro, né? Então, elas são múltiplas, são pequenas elevações, podem variar de 2 a 5 milímetros, algumas são um pouquinho maiores, e elas são muito comuns em pessoas imunodeprimidas também. Então, além de crianças, elas pegam imunodeprimidos. Os locais mais afetados são a face, mas vai ter uma fotinha aqui que também tem aqui na região no olho, tronco, extremidades, lábios, e o diagnóstico diferencial é com outros tipos de verrugas. O diagnóstico é clínico, a gente pode fazer o estudo patológico se a gente desconfiar de algo um pouco mais sério, e o tratamento, ele é uma resolução espontânea, tá? Porém, se incomodar por questão de ser muito extenso ou estético, a gente pode fazer a curetagem das lesões, que é um método meio doloroso, que a gente tira a gente vai raspando ali meio que com a mão, não com a mão, mas com uma curetinha. A gente pode fazer a crioterapia, que seria a congelação, né, dessas verruguinhas, que é o melhor. Pode ser feita a cauterização também, só que não tem muita efetividade, ou ali a expressão manual, que é retirada com a mão, né, que também tem menos efetividade.